Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor nesse dia de quarta-feira. Amém? Nós estamos começando o nosso dia, mais uma vez, na presença do Senhor, pela fé, dentro do ambiente do reino de Deus, que é o ambiente da graça, o ambiente do amor, o ambiente da paz, o ambiente do Espírito Santo. Amém? Nesse dia eu quero falar com você um assunto interessante da palavra de Deus. Eu quero falar sobre a perfeição que nós temos em Cristo Jesus. Quero ler um texto para você, que está em Colossenses capítulo 2, versículo 10. Colossenses capítulo 2, 10. O apóstolo Paulo diz assim: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ele diz: vocês estão perfeitos em Jesus. Essa é a palavra que Paulo está usando aqui. E eu quero pensar um pouco sobre isso. Eu quero trazer uma compreensão sobre isso. Quando ele diz, vocês estão perfeitos em Cristo, no grego original aqui da palavra de Deus, a palavra perfeito é a palavra pleroo. Pleroo significa acabado, pronto, completo, pleno, sem necessidade de aperfeiçoamento. O que Paulo está dizendo é algo fantástico. Ele está dizendo que nós, que estamos em Jesus, temos sido por Jesus aperfeiçoados de uma vez por todas. E isso é uma coisa que eu quero pensar com você para trazer um novo insight, uma nova visão sobre o que é Evangelho, o que é essa boa nova do reino de Deus. Porque nós podemos ter duas visões a respeito da palavra de Deus, que a gente pode chamar de paradigma. Paradigma é uma palavra que significa a maneira como enxergamos as coisas. A maneira como você enxerga algo é um paradigma. E a Bíblia, ela pode ter dois paradigmas, pelo menos. O primeiro paradigma é o paradigma que Deus instituiu, na verdade, no Antigo Testamento, que era o paradigma das obras, do esforço humano. O segundo paradigma é o paradigma do Evangelho em Jesus Cristo, que é oposto ao primeiro paradigma da lei do Antigo Testamento. É tão oposto que algumas pessoas não conseguem aceitar. Você quer ver como que o Evangelho é o oposto à própria dispensação que o próprio Deus trouxe no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, Deus falava assim: faça e você vai ganhar. No Novo Testamento, Jesus diz assim: creia e você receberá. Percebe? No primeiro Testamento, no Antigo Testamento, o paradigma era o paradigma do esforço, da performance, da lei, do merecimento. No segundo, que é o que nós estamos hoje, do Evangelho, Deus nos faz perfeitos de uma vez por todas e aí começamos a trabalhar. No primeiro mandamento, você precisava trabalhar para se aperfeiçoar. No testamento que nós estamos, no Novo Testamento, você recebe perfeição e justiça e passa a operar por essa perfeição e justiça. É o contrário, é um paradigma totalmente contrário ao paradigma da lei, ao paradigma antigo. O que isso significa para nós? Muita coisa. Significa que primeiro nós temos que assimilar isso em nossas mentes e corações, porque é a maneira como Deus nos vê hoje. O apóstolo Paulo, quando ele lidava com os novos convertidos, ele sempre os considerava perfeitos em espírito. Eles não eram perfeitos no seu comportamento. Obviamente que a alma do crente não era perfeita, não é perfeita. O corpo também não é perfeito. A nossa perfeição está em espírito, ok? Existe uma parte em nós que é perfeita na presença de Deus pelo novo nascimento, pelo renascimento, pela regeneração do Espírito Santo. Então, se você nunca pensou nisso, comece a pensar. Por que eu digo isso? Porque eu sei que existem milhares e milhões de crentes que ainda estão no paradigma da lei, no paradigma antigo,
embora eles afirmem todos os dias e eles cantem e eles declarem que eles estão na graça, que eles estão no Evangelho, mas a mentalidade é uma mentalidade antiga, relacionada com a lei, com a obra, com a performance. E você pode estar perguntando para mim o que todo mundo pergunta desde o tempo de Paulo. Peraí, então quer dizer que as obras não são importantes? É claro que são importantes as obras. É claro que o nosso comportamento precisa mudar. É claro que as nossas palavras precisam ser adaptadas à nova mentalidade do reino. Tudo isso é verdade. É preciso que a gente seja transformado na nossa alma e na nossa emoção e no nosso comportamento. Mas eu quero dizer algo surpreendente para a mente de muita gente. Deus não nos trata segundo o comportamento. Deus nos trata segundo a justiça que Ele planta no nosso espírito. É assim que Deus nos vê. Deus corrige comportamentos errados dos seus filhos. Está escrito na Bíblia. Não é que Deus despreza o comportamento. Não entenda mal. Comportamento é algo que Deus enxerga como consequência da nossa relação que temos com Ele em espírito. Deus nunca enxerga o nosso comportamento como algo para conseguirmos alguma coisa dele. Deus enxerga o nosso comportamento como uma consequência daquilo que nós já somos nele. Mas Paulo diz: vocês estão perfeitos em Cristo. O paradigma da graça de Deus e do Evangelho é a coisa mais maravilhosa do planeta, do universo, do cosmos. Por quê? Porque primeiro Deus planta em nós uma justiça e uma retidão absoluta. E depois diz assim: agora vão e comecem a viver isso, comecem a trabalhar essa perfeição para fora, para a alma, para o comportamento, para a mente. Vocês já são perfeitos comigo. Vocês já não têm mais pecado no seu espírito. Portanto, considerem-se mortos para o pecado. Vocês agora já são filhos amados, portanto considerem-se assim. Porque na maioria da mente, não vou dizer a maioria, mas pelo menos na mente de muita gente, todo dia existe aquela neurose de tentar se fazer agradável a Deus através de uma performance doentia, de uma performance neurótica, que traz realmente angústia e não traz a paz da justificação que nós já temos em Cristo Jesus. Evangelho significa boas novas, boas notícias de que o nosso Pai nos fez perfeitos nele. Isso é maravilhoso. Isso dá descanso, aleluia. Senhor, obrigado porque eu sou perfeito, obrigado porque o Senhor não vê em mim a maldição do pecado, essa angústia da minha miséria. O Senhor tirou o meu pecado para que eu possa ser santo e irrepreensível diante do Senhor, é o que diz a tua palavra. E portanto agora eu me levanto e quero agir e me comportar e falar de acordo com essa realidade que eu já tenho no meu espírito. Eu procuro trazer o meu comportamento a algo que já sou, e não o inverso. Procurar me comportar para me transformar em algo que eu não sou. Uau, isso é revelador. Evangelho, deixa eu falar uma coisa para você. O evangelho verdadeiro, quando ele é pregado, ele vai trazer um choque na cabeça até dos cristãos. Porque os cristãos estão acostumados a pensar em Deus de um paradigma totalmente ao paradigma da graça que Deus está trazendo para nós hoje no Novo Testamento. É tão chocante que Paulo era acusado de ser um sujeito que pervertia o evangelho. Paulo era acusado pelos seus contemporâneos cristãos. Ele dizia assim: esse Paulo está querendo dizer que ninguém precisa fazer nada, que já está tudo certo e que o cara pode viver em pecado. Entendiam tudo errado a mensagem da graça de Deus. E a gente que prega a graça de Deus e o reino de Deus estamos sujeitos também, igualzinho a Paulo, a sermos criticados por aqueles que não entendem, que são tardios no entendimento, para entenderem que, em primeiro lugar, Deus nos faz filhos perfeitos, justos e santos, para que depois o nosso comportamento seja trazido diariamente a essa realidade que já somos. Essa é uma mensagem tão maravilhosa, que se você aceitar no seu coração hoje, você não tem mais problema de culpa, você não tem mais problema de condenação,
você vai ter força para vencer seus vícios, as suas malignidades, o seu mau comportamento, porque agora você se considera à luz daquilo que Deus enxerga em você. Glória ao nome do Senhor. Você é perfeito em Cristo Jesus, no seu espírito. Portanto, traga essa perfeição para a sua voz, para o seu comportamento, para as suas atitudes, para a sua moderação diante das pessoas. Aleluia. Amém, queridos? Vamos orar juntos? Pai, obrigado. Glória ao teu nome. Porque o Senhor nos fez perfeitos em Cristo, com a mesma perfeição de Jesus. Não temos mais pecados de acordo com o Senhor, porque o Senhor decretou a total libertação da culpa sobre as nossas vidas, para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Obrigado porque hoje nós podemos viver na plenitude do Espírito Santo, porque não andamos mais de acordo com a lei, mas de acordo com a graça de Deus. Obrigado, Senhor, por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe nessa quarta-feira e que você possa ter essa mentalidade de que você já é filho de Deus, regenerado, santo e abençoado por Deus de uma vez por todas. Eu vejo os meus queridos amigos e irmãos que fazem parte do discipulado da nossa igreja. Hoje às 7h30 da noite nós estaremos lá ministrando a palavra do Senhor. E eu quero me encontrar com vocês, ter um tempo maravilhoso. E para aqueles que não fazem parte da nossa comunidade, vejam os nossos vídeos, amém, que estão aí todos os dias no Facebook, no YouTube. E vamos espalhar as boas novas do reino de Deus. Espalhe esses vídeos para que outros possam também ter a oportunidade de ouvir a boa nova do Evangelho de Jesus. Deus te abençoe no nome de Cristo Jesus. Amém.